Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje, continuamos a refletir sobre a quarentena na Bíblia e procuramos extrair lições importantes sobre como os homens de Deus se comportaram em momentos de isolamento ou afastamento da vida normal ou do convívio social. Certamente Deus está dando ao mundo lições profundas sobre a realidade do homem, com suas virtudes e seus defeitos, principalmente pela sua rebelião contra o Criador. Fique conosco, até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, todos lembram, falamos sobre o significado da palavra quarentena, que na sua origem sempre se referia a um período de 40 dias, especialmente com relação aos enfermos, para que não transmitissem doenças às pessoas sadias. E vimos a primeira quarentena registrada na Bíblia Sagrada, não é? Que durou apenas um dia, quando Deus mandou a praga da morte dos primogênitos do Egito. O povo de Israel foi mandado ficar em sua casa todo aquele dia, aquela noite, e ninguém aparecesse na rua, pois o anjo do juízo de Deus, ou o anjo da morte, haveria de passar sobre a terra do Egito, com o castigo de Deus sobre Faraó e seu povo, por não deixar o povo de Deus sair livre da escravidão do Egito. Vimos que tal episódio ocorreu quando foi celebrada a primeira Páscoa em Israel, na casa onde o cordeiro fora sacrificado e o seu sangue aspergido sobre a verga e as ombreiras da porta da casa, nada de mal aconteceria, e não aconteceu. E que os egípcios sofreram terrível mortandade por não terem sacrificado a Páscoa a Deus, claro que eles não eram judeus, não é? E hoje podemos analisar outra quarentena na Bíblia, que deixou grandes lições espirituais e morais para nós e para o mundo. Meditemos no que ocorreu quando Deus resolveu mandar a terrível catástrofe hídrica e ecológica sobre a humanidade, quando derramou o dilúvio sobre a terra. Encontramos o relato do dilúvio universal e suas consequências nos capítulos 6 a 8 do livro de Gênesis. Ali nós lemos: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Gênesis 6, 11 a 14. Esses versículos resumem a situação moral e espiritual dos habitantes da terra antes do dilúvio. Havia uma corrupção geral do gênero humano, do ser humano, aliada a um clima global de violência.
Então Deus resolveu tomar uma decisão radical de destruir toda a humanidade daquela época. Não se sabe quantas pessoas havia no mundo antes do dilúvio. A demografia não informa esse dado. O que se sabe com certeza é quantos foram sobreviventes da terrível catástrofe. Apenas um total de 8 pessoas. Noé, sua esposa, suas 3 noras, seus 3 filhos, não é? Antes de Deus encadear o dilúvio sobre a terra, ele mandou o patriarca Noé fazer 2 coisas. Primeiro, pregar ao povo para que se arrependesse dos seus pecados. Pedro diz em sua 2ª epístola, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Segundo Pedro 2:5. A segunda coisa que Deus mandou Noé fazer foi a arca, um navio de cerca de 130 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Na arca havia 3 compartimentos, baixo, médio e superior. Os 2 de baixo eram para os animais de grande e médio porte, e os de pequeno porte no total, não é? A arca tinha, meus irmãos, uma diária cerca de 48 mil metros cúbicos. Ela não foi feita para a humanidade. Veja que Deus disse, faz uma arca para ti. Deus já sabia que os homens não iriam se arrepender. Ela foi feita para a família de Noé, a partir da qual haveria de fazer o repovoamento da terra. E para os animais com os quais haveria de reproduzir toda a fauna, não é? E todos os animais selvagens da terra e domésticos, etc. Né? Só os animais terrestres. Os animais marinhos não entraram na arca. A arca foi meio de salvação para a família de Noé. 8 pessoas. E dos milhares de animais que Deus fez entrar na arca. Era um ambiente para a quarentena da salvação. O período em que Noé e sua família ficaram na arca, meus irmãos, a quarentena durou 1 ano e 10 meses. O dilúvio teve início no 2º mês do ano 600 da vida de Noé e terminou no 2º mês do ano 601 da vida do patriarca. Durou, portanto, 1 ano e 10 dias. A chuva, não é? O aguaceiro durou 40 dias e 40 noites. O aguaceiro terrível, não é? Mas a chuva parou. Depois cobriram toda a terra, né? Mas para Noé poder sair da arca, quando as águas baixassem pausadamente, houve 1 ano e 10 dias de duração. Essa foi uma das maiores quarentenas que alguém experimentou, de acordo com o relato da Bíblia. Só escapou da destruição do dilúvio quem estava na arca. Podemos dizer que foi a quarentena da salvação. Naquele período, tudo foi cuidadosamente planejado, em termos de alimentação, de espaço útil, de ventilação, não é verdade? Lugar para a alimentação dos animais, e Noé e sua família. Uma organização perfeita e um controle especial da parte de Deus. Foi Deus que mandou Noé entrar com sua família na arca e fechou. Só havia uma porta. Foi ele que fechou a porta. Aquela porta representava, irmãos, Cristo. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará alimento. João 10:9. A arca em si também representava Cristo. Nela foi salvo, não é? Da mesma forma, Noé foi salvo nela, não é? Da mesma forma, Cristo é a nossa arca de salvação em termos espirituais. Fora dele, assim como quem estava fora da arca no dilúvio, ninguém pode ser salvo. Religião não salva, as igrejas não salvam. Ele diz que é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por ele. João 14:6. Vejam, o dilúvio foi uma quarentena de mais de 1 ano. Jesus é a nossa quarentena de salvação, que dura toda a vida do salvo até a volta de Jesus, quando os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos gloriosos.
e os que estiverem vivos na sua vinda serão transformados e juntamente com eles serão arrebatados para ir ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O isolamento, o afastamento das pessoas na quarentena deste tempo, tem levado muita gente à morte. O índice de suicídio aumentou, As tentativas de suicídio aumentaram 400% nos Estados Unidos. E a violência doméstica aumentou em todo o mundo, inclusive no Brasil. Mas, recolhidos em Cristo, todas as pessoas encontram paz, vida, saúde, segurança espiritual. Eu pergunto, você está indo bem na quarentena do Covid-19? Tem tomado as precauções, usando máscara, álcool gel, afastamento social? Devemos fazer a nossa parte. E pergunto, e a sua alma? Está na quarentena da salvação? Quem está em Jesus é salvo do mundo, do pecado e do poder do mal. Aceite meu conselho. Aceite a Cristo como seu Salvador enquanto é tempo. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Fala conosco, Jesus. Sonda-me, Senhor, que me conheces e quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a nossa vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conheces e quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e encha-nos até que em nós se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no meio do deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a
nossa vida, usa-nos, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-nos, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa a minha geração, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira os destaques de hoje. Em Nova York, mulheres oram em frente à clínica de aborto e são presas. Na Argentina, um pastor transforma a igreja em bar para poder celebrar os cultos. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Em Nova York, mulheres oram em frente à clínica de aborto e são presas. Nos Estados Unidos, nação que nasceu sob inspiração da Bíblia Sagrada, o crime hediondo do aborto ainda tem apoio legal. De acordo com a reportagem do site Gospel Prime, a luta contra o aborto ganhou grande impulso com a eleição do presidente Donald Trump e o início do seu mandato em 2017. Todavia, por ser uma prática legalizada desde 1973 no país, a represália contra quem se levanta contra a morte de bebês no ventre materno ainda é algo muito forte.
Em um exemplo recente, 2 mulheres estavam orando em frente a uma clínica de saúde reprodutiva, um dos nomes socialmente adotados por empresas que praticam principalmente o aborto, Planned Parenthood Center, em Manhattan, quando foram surpreendidas por policiais. As mulheres eram negras e cristãs. As 2 mulheres comentaram os protestos pela morte de George Floyd, homem negro morto por uma abordagem truculenta de um policial branco que o matou sufocado. Dias atrás, fazendo questão de deixar claro que também não concordavam com o apoio à clínica abortiva, pois a vida é um direito natural e absoluto, tanto de um adulto quanto de um bebê no ventre da sua mãe. Beverly Beach e Edme Chavantes afirmaram que o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, apoiava os protestos em favor de Floyd, o negro assassinado pelo policial, mas ao mesmo tempo consentia com clínicas de aborto, o que para elas é uma contradição. De fato, não é só uma contradição. É um cinismo e uma hipocrisia inominável, pois a vida humana em qualquer dos seus estágios é um dom de Deus e merece respeito por todas as pessoas do mundo. De acordo com as mulheres que foram presas, referindo-se ao prefeito de Nova York, esta é uma declaração clara de seus viés. Agora é flagrante, disse Beach à Fox News, mencionando os protestos com milhares de pessoas pela morte de Floyd. Blasio, o prefeito, é realmente tendencioso contra os cristãos, contra os militantes pró-vida. De modo veemente, elas declararam: somos mulheres negras, mas não apoiamos o Black Lives Matter, ou vidas negras importam, porque ele está de mãos dadas com o Planned Parenthood, que mata bebês afro-americanos, disse Beach. Para a cristã, não faz sentido dizer que luta pela vida de todos, mas ignorar a vida do ser humano em um período mais frágil de vida, que é no útero materno. Aquela serva de Deus acrescentou em seu protesto incisivo contra o crime hediondo do aborto: eles são hipócritas e acredito que todas as vidas são importantes, porque Deus as criou. Existem milhares de George Floyds que morrem todos os dias no ventre de sua mãe. É tão injusto quanto a morte nas mãos daquele policial, disse a mulher. As mulheres negras e cristãs merecem nosso apoio e nossas orações. Elas defendem a vida, enquanto os hipócritas defendem a morte de milhões de seres indefesos exterminados covardemente no ventre de sua mãe. No governo anterior do presidente Obama, ele deu todo o apoio e financiou com milhões de dólares as clínicas abortivas assassinas, mas quando o presidente Donald Trump assumiu, cortou essas verbas que financiavam a crueldade do aborto, no genocídio de seres humanos, no recôndito sagrado do ventre materno. Mas Deus não está morto. Cada vida exterminada, cada ser humano trucidado pelos abortistas será cobrado no juízo final pelo autor da vida e supremo juiz do universo. Na Argentina, um pastor transforma a igreja em bar para poder celebrar os cultos. Notícia dada pelo site Gospel Mais. As dificuldades criadas por autoridades para a reabertura dos templos após a quarentena, que tentou refrear a pandemia de Covid-19, levou uma igreja evangélica a transformar o templo em um bar simbólico, como forma de protesto. O caso foi registrado na cidade de São Lourenço, na província de Santa Fé, Argentina, onde muitos serviços já estão em atividade na retomada após os períodos de confinamento. Mas as regras para as celebrações religiosas são mais rígidas do que para outros setores, como o da alimentação e comércio. Diante desse cenário de incoerência, os líderes da Igreja Redentor de São Lourenço optaram por protestar contra as autoridades, uma vez que as regras vinham estipulando um limite de 10 pessoas simultaneamente nos templos, mas os bares e restaurantes podem receber até 30% da capacidade máxima de lotação. Conforme informações do portal Observador, o templo foi reaberto com mesas e cadeiras como se fosse um bar, e os obreiros se vestiram com aventais de garçom e, usando bandejas, distribuíram exemplares da Bíblia Sagrada a quem quer que entrasse no local. O pastor Daniel Catânio, líder da Igreja Redentor de São Lourenço, explicou o protesto numa entrevista concedida à emissora Canal 3 de Rosário.
Queríamos perguntar ao nosso governador se, caso abríssemos desta maneira, ter-nos-ia permitido reabrir? Os bares podem abrir, as empresas também, mas nós não. Por que nos discriminam? Questionou. Segundo o pastor declarou à imprensa, em lugar de servir a carne ou churrasco em cada mesa, é servida a palavra de Deus para todos que entrarem no templo. A Argentina é um país majoritariamente católico e tem uma população evangélica considerada muito pequena. O pastor, no entanto, se queixou das dificuldades impostas pelas autoridades para o exercício do nosso direito constitucional para praticar a nossa fé. Catânio é um dos líderes religiosos da região que mais oposição tem feito à lentidão na retomada aos cultos após a interrupção por conta da pandemia do coronavírus, sempre destacando o ritmo mais rápido de outras atividades e setores. Em nosso Brasil, o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou um decreto em que incluía as igrejas como atividades essenciais. Mas, infelizmente, juízes de vários estados derrubaram a medida, como em Brasília e no Rio de Janeiro. Para eles, a atividade de culto não é essencial no momento de pandemia, nem mesmo havendo medidas de precaução e frequência reduzida. Não admira, tais governos não estão respaldados pelos princípios de Deus, mas pelos princípios humanos, alheios à vontade do Criador. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, eu louvo a Deus por vocês, por orarem por nós, por nos prestigiarem nesse horário, não é? E eu quero fazer uma oração mais uma vez. Querido Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua bênção sobre nós, sobre este programa levado, Senhor, há tantos anos. Meu Deus amado, para esses irmãos queridos que nos acompanham com essas mensagens para a edificação de suas vidas e suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Sonda-me, Senhor, que me conheces e quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a nossa vida, usa-me, Senhor.